Sob a proteção de Deus, guiado por São Miguel Arcanjo, patrono dos que lutam pela justiça e pela segurança, declaro aberta essa reunião. Reunião ocorre em atendimento ao requerimento 15225, deputado federal Evair de Mello que vos fala, que solicita a convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para prestar esclarecimento acerca da implementação de projeto do programa Pena Justa no sistema prisional brasileiro, em especial sobre a escolha do Espírito Santo como estado piloto e os critérios, impactos e metas de expansão por iniciativa. Por acordo, o requerimento foi transformado em convite com compromisso de comparecimento do secretário nacional de Políticas Penais, senhor André Albuquerque Garcia, que já está aqui ao meu lado, e substituição do ministro da Justiça. Agradeço a presença do senhor André de Albuquerque Garcia, a quem eu convido já para permanecer ao lado da minha mesa aqui. Para dar prosseguimento ao trabalho, registro a presença do colega deputado Sargento Faú, combativo e sempre presente na Comissão de Segurança Pública dessa casa. E já para dar seriedade aos trabalhos, passo imediatamente a palavra para o secretário nacional de Políticas Penais, senhor André Garcia. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde, presidente, deputado Evair, autor do requerimento da convocação transformada gentilmente em convite por esta comissão. Deputado Sargento Faú, prazer revê-lo novamente aqui para tratarmos do assunto tão importante, que eu reputo importante, fundamental para a segurança pública, porque, a despeito do que a denominação do plano Pena Justa possa suscitar, nós estamos tratando aqui de um plano que tem por objetivo a retomada de um território, deputado Sargento Faú, um território que hoje, em grande parte do país, é ocupado por 90 facções, 90 organizações criminosas mapeadas no nosso mapa das Orcrins, que é um produto também da inteligência penitenciária da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Eu, antes de mais nada, gostaria de dizer que nós estamos tratando de um planejamento que foi concebido pelo Executivo e pelo Conselho Nacional de Justiça em cumprimento a uma determinação judicial. O Plano Pena Justa ele é um planejamento que decorre de uma ação que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, proposta e julgada em 2015, proposta por um partido político que questionava o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, questão que, historicamente, vem sendo reconhecida por este parlamento, em diversas comissões parlamentares. Deputado Sargento Portugal, prazer revê-lo, por diversas comissões parlamentares que tratam do tema, né? As CPIs carcerárias que investigaram problemas carcerários e investigações parlamentares desde a época do Império, promovidas pelo Estado brasileiro, que reconhecem, e eu diria, deputado Evair, presidente aqui presente, que, de certa forma, repercutem problemas que são históricos, desde dos primórdios, problemas relacionados à superlotação, condições de encarceramento, e aí eu agregaria a questão mais atual, que é a preocupação nossa de todos que estão aqui nessa comissão, da utilização, infelizmente, de algumas estruturas do próprio Estado, em função de diversos problemas estruturais, elencados, e que todos temos conhecimento, a utilização dessas estruturas também para a prática de crimes intra- e extramuros, tanto dentro quanto fora das unidades prisionais. Eu trouxe aqui uma breve apresentação, não sei quanto tempo eu tenho para... Essa apresentação já está aí? Acabou quando é bom, não tem pressa. Tá bom. Para que a gente possa só entender, ter um breve diagnóstico do problema que estamos enfrentando. Vou passar aqui. Nós temos hoje 1.382 unidades prisionais no país, e mais 5 unidades... Posso depois deixar a apresentação aqui também. E mais 5 unidades que compõem o sistema penitenciário federal, né, que tem uma missão diferenciada, própria, que todos aqui que fazem parte da comissão conhecem. E dessas
1.382 unidades espalhadas nos 26 estados e no Distrito Federal, há uma assimetria muito grande, tanto na questão da qualidade estrutural, quanto na questão da superlotação, que é uma realidade para grande parte dos estados, mas que em alguns estados essa situação se apresenta de forma mais grave. Aqui eu tinha passado a parte relacionada ao sistema penitenciário federal, que não é objeto da discussão do Plano Pena Justa, mas só para nós termos uma ideia da evolução da população prisional, nós estamos hoje falando de um aumento de mais de 800% do aumento, desde 2016 para cá, da população prisional brasileira. Aqui faz um recorte no ano de 2015, que foi um ano que houve um aumento, o registro da maior população prisional, que foi de 698 mil presos, que são aqueles presos que estão em celas físicas, e esse número, deputado, é o número que nós estamos alcançando agora. Nós estamos com 697 mil presos em celas físicas, estão cumprindo os regimes tanto provisório, quanto presos provisórios, quanto presos no regime fechado e semiaberto. A população feminina gira em torno de 28 a 29 mil presas, mulheres. Neste campo das mulheres, em especial, nós não temos superpopulação carcerária, é uma questão que está mais relacionada à qualidade das estruturas e à prestação das assistências. Um dado interessante que nós fizemos questão de fazer um recorte, para se ter uma ideia, é que em 2015 o Fundo Penitenciário Federal disponibilizou 2,5 bilhões de reais, que foi a maior execução da história do Fundo Penitenciário, que foi exatamente no momento em que ele foi descontingenciado, que foram criadas 124 mil vagas de lá para cá, e mesmo assim, deputado Coronel Meira, prazer revê-lo, e mesmo assim nós estamos aí com um déficit em torno de 201 mil presos. Para nós acomodarmos esse déficit, nós teríamos que despender em torno de 14 bilhões de reais em geração de novas vagas para o sistema penitenciário. Aqui, a apresentação da dotação orçamentária anual. Hoje, nós estamos a previsão de execução do Fundo Penitenciário Nacional de 532 milhões de reais. É um valor insignificante para o problema que nós temos hoje, deputado. Para o senhor ter uma ideia, nós que somos do Espírito Santo, saí de um estado com orçamento da Secretaria de Justiça, a Sejus, de 2 bilhões, perto de 2 bilhões de reais. A Secretaria Nacional, o orçamento dela é de 532 milhões com superávit do ano passado. Ou seja, para atender o país inteiro, nós temos problemas claros de subfinanciamento dessa questão. Aqui alguns exemplos de ações de segurança pública realizadas pela Secretaria, que é sempre bom relembrar que nós fazemos parte da parte SP do Ministério, né? Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto com a Senasp, e, nesse contexto, nós temos operações de inteligência penitenciária, que nós estamos redesignando como inteligência penal, de operações voltadas para interferir tanto na comunicação desses presos, da população privada de liberdade com o mundo extramuros, quanto também de rastreio de brasileiros presos no exterior, estrangeiros presos no país. Temos também um mapeamento das organizações criminosas, como eu mencionei, o mapa das ORCRIMs, que é muito importante para o planejamento da segurança pública. Esse mapa é disponibilizado na comunidade de inteligência e para as polícias estaduais e para a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência. É importante que se saiba não só quais são aquelas organizações que atuam, mas qual é a capacidade de articulação dessas organizações criminosas e também quais as relações que elas mantêm com outras organizações, quem é amigo de quem é inimigo de quem, e a partir daí se faz o planejamento que deve ser feito pela segurança pública no país. Aqui é um resultado
da operação Multi nos últimos anos. Essa operação tem por objetivo a retirada de materiais ilícitos em unidades prisionais, em especial de celulares, nessas unidades. Nos últimos anos, nós tivemos a apreensão de mais de 5.000 aparelhos celulares, desde 2023 para cá, mas além de outras armas, explosivos até encontrados, ou seja, e nós temos um foco, nesse tipo de operação, utilizamos uma tecnologia que nos permite identificar, deputado Girão, nos identificar também equipamentos, aparelhos celulares nas unidades prisionais e fazemos as operações consequentes, decorrentes dessa identificação. Bem, o objeto, esse aqui. Nós temos no país 600, hoje, privados de liberdade, 697 mil pessoas. Digamos, arredondando aí, são 700 mil. E um déficit de 201 mil vagas. Essa é a conta. Para fechar essa conta e gerarmos as vagas, se fosse isso, essa somente a estratégia, nós teríamos que despender, como eu disse, em torno de 14 bilhões de reais. É claro que, do ponto de vista lógico, o puro e simples investimento na construção de novas unidades prisionais não vai resolver o problema do sistema penitenciário brasileiro, porque ele vem historicamente sendo negligenciado também algumas questões que são importantes e relacionadas à necessidade de otimizarmos e racionalizarmos o processo e as prisões que são realizadas no país. Aqui um histórico das estratégias nacionais relacionadas aos sistemas, como eu mencionei, as comissões parlamentares de inquérito realizadas aqui no Parlamento, desde 76, 93, 2007, 2015, os planos diretores, a decisão cautelar proferida nos autos da DPF, que é a arguição de descumprimento do preceito fundamental, que é a ação que resultou no Plano Pena Justa, que é de 2015, a elaboração do plano, que é uma determinação do Supremo Tribunal Federal, para que fosse elaborado esse plano, e estamos agora na fase da elaboração dos planos estaduais. Aqui eu faço um recorte rápido, só para lembrar que nós, eventualmente, estamos insistindo em mais do mesmo e produzindo e fornecendo mão de obra barata para as organizações criminosas quando nós insistimos no modelo de superpopulação, como acontece no país. E não é inteligente do ponto de vista de interesse da segurança pública brasileira nós continuarmos reproduzindo esse mesmo processo de prisões, em alguns casos, não em todos, obviamente, mas de prisões que não necessariamente são justificáveis. E esse é o diagnóstico, inclusive, apontado pelo plano. Esse plano, portanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DPF 347, reconheceu problemas que todos nós conhecemos e que o próprio Parlamento, como eu disse nas suas CPIs, vem reconhecendo historicamente. A superpopulação, má qualidade das vagas, déficit no fornecimento de bens e serviços de mínimo existencial, entrada de pessoas sem antecedentes criminais e permanência por tempo superior, inclusive, à condenação do regime mais gravoso. Às vezes, o sujeito paga provisoriamente o tempo da condenação e com folga. Aqui é um histórico da DPF, proposta, como disse, em 2005, que resultou na decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a elaboração do Plano Pena Justa. E, a partir daí, foram elaborar o plano, de acordo com a decisão, ele busca enfrentar um eixo de problemas que tem por objetivo principal o controle do sistema penitenciário. Nós temos que retomar o controle do sistema penitenciário. E como é que se retoma isso? Pura e simplesmente entupindo o sistema penitenciário de gente ou oferecendo condições para que essas pessoas possam receber o que está previsto na Lei de Execução Penal. Eu sempre gosto de dizer, o ministro Lewandowski repete isso muitas vezes, que nós estamos tratando da aplicação de uma lei que foi criada em 1984, de uma lei que foi produzida no regime do presidente, durante a presidência do presidente-general João Batista de Oliveira Figueiredo, e um ministro da Justiça, do ministro Ibrahim Abiakel.
uma lei avançada para o seu tempo, que vem recebendo reformas por parte do Congresso brasileiro, muitas delas voltadas para o seu aperfeiçoamento, é justo dizer isso. E, portanto, esse plano nada mais é do que uma estratégia, um roteiro de soluções para que a gente possa aplicar a lei de execução penal. Aplicar em que sentido? Retomando, como disse, o controle das atividades do sistema penitenciário, permitindo que haja condições para que o policial penal possa fazer o seu trabalho com segurança. Em unidades superlotadas não há essa condição mínima para as movimentações, para que um policial possa fazer a segurança da unidade, e um plano que permita que todas as estratégias que estão previstas nessa lei possam ser executadas, tanto de trabalho, porque eu reforço aqui o nosso posicionamento na Secretaria, por vezes mal compreendido. Nós entendemos que o trabalho, além de um direito, ele é um dever, o preso deve ser obrigado a trabalhar. Isso não significa que nós vamos fazer o trabalho forçado no país, mas nós vamos oferecer vagas para que ele possa realizar atividade produtiva dentro das unidades prisionais e transformar as unidades prisionais em unidades de produção, tanto para o próprio sistema, quanto para a população que vive ao redor dessas unidades. Entendemos também que essas unidades elas têm que ser autossustentáveis. Por isso, deputado Evair, no âmbito do programa do Plano Pena Justa, há o planejamento específico para alimentação, produção de alimentos, e que os próprios presos possam fazer essa produção e, ao mesmo tempo, preparar as suas refeições com cozinhas instaladas nas unidades prisionais, como acontece, por exemplo, no estado do Espírito Santo, em que nós temos cozinhas em todas as unidades prisionais do estado, e presos contratados para produzir alimentos nessas cozinhas. E partindo para a próxima etapa que está prevista no programa, no Plano Pena Justa, que é a produção dos insumos necessários para produzir alimentação. Ou seja, o objetivo do plano, que nós estamos encaminhando e tomamos o Espírito Santo como modelo exatamente porque lá está muito avançado esse processo, é a autossustentabilidade do sistema penitenciário, que ele produza o alimento e que sirva de alimento para o preso, e o excedente seja entregue à comunidade como uma forma de responsabilidade social por parte do sistema penitenciário. E, ao mesmo tempo, contribuir com essas movimentações e com os objetivos que estão lá estabelecidos, de metas de trabalho, metas de educação, metas de capacitação profissional, que nós tenhamos condições de oferecer oportunidades para que esses indivíduos façam as suas escolhas. Eu costumo dizer, sargento Faul, que o Estado, nós não temos nenhuma visão romântica nem ingênua com relação à recuperação das pessoas, mas temos vários testemunhos de recuperação de pessoas que eu já vi na minha vida como secretário de Justiça. Mas o Estado ele tem a obrigação de oferecer oportunidade. Nós não vamos tutelar nem obrigar o indivíduo a trabalhar, mas temos a obrigação de oferecer as oportunidades, a capacitação, para que esses indivíduos façam as suas escolhas. Se a escolha for para entrar no mercado de trabalho, bom para a sociedade. Se a escolha for para continuar no mundo do crime, ele vai retornar para o sistema penitenciário. Não vai ter outra alternativa. Então, nesse sentido, a gente costuma dizer, no jargão comum nosso lá, que o apenado deve trabalhar, deve estudar, e o Estado deve oferecer essas oportunidades para que ele possam fazer as suas escolhas. Muitos deles ingressam no sistema penitenciário sem nenhum tipo de formação, basicamente invisíveis para a sociedade. Ingressam no sistema sem terem passado por escola, sem terem tido condições de obter algum tipo de emprego ou atividade remunerada, em função, obviamente, das dificuldades que todos nós conhecemos da realidade que vive o nosso país, especialmente na questão da desigualdade social. Mas o Estado, nessa oportunidade em que ele é encarcerado, em que ele está sob custódia do Estado, deve oferecer a esse indivíduo e à cidadã essas oportunidades para que elas possam fazer, como eu disse, as suas escolhas. Esse é o objetivo do plano. Assim, no final das contas, o que nós temos buscado é racionalizar a entrada, não é soltar preso,
não é colocar para fora do sistema pessoas que devem permanecer presas, mas racionalizar a entrada, aperfeiçoar os mecanismos. Inclusive, há projetos aqui nesse sentido de, como o deputado Faur costuma chamar a atenção para eles, com relação à audiência de custódia, e, ao mesmo tempo, oferecer as assistências previstas na Lei de Execução Penal e preparar o caminho de saída, com a Política Nacional de Atendimento à Pessoa Egressa, em condições de tornar essa pessoa útil para a sociedade, que ela possa se ressocializar e possa se reintegrar ao convívio social. Digo e repito, nós não temos uma visão romântica, nem acreditamos que todos serão recuperados, mas a obrigação do Estado é oferecer, o Estado brasileiro, qualquer Estado civilizado, é oferecer as oportunidades para que esses indivíduos façam suas escolhas, sem abrir mão do controle e da segurança das unidades prisionais. Mas eu digo e repito, do modelo que nós temos hoje, de superpopulação e dos déficits de efetivos e de capacidade de policiais penais, de capacitação dos policiais penais, nós temos um sério problema de segurança pública. Nesse contexto dos policiais penais, nós temos um eixo específico dedicado à situação e às condições de trabalho dos policiais. O plano, portanto, ele não negligencia a necessidade, nem desconhece a necessidade de que tenhamos oferecer condições melhores para os policiais penais brasileiros. Fecho aqui logo a minha fala inicial, dizendo a todos que, no final, e repetindo o que disse no início da minha fala, nós temos uma oportunidade, temos um roteiro criado no plano para criarmos condições de controle e de dignidade no cumprimento da pena, uma oportunidade talvez seja única para que a gente possa oferecer para a sociedade brasileira um sistema penitenciário rígido e seguro, que não interfira na atividade criminosa extramuros, fora dos seus âmbitos, para que nós tenhamos o objetivo nosso, enquanto Secretaria Nacional de Políticas Penais, é entender o ciclo completo da responsabilização, entender que, no cumprimento da pena, deve haver o controle, deve haver um acompanhamento, e, nos casos aqueles em que o indivíduo tem que ter um regime de segregação mais rigoroso, deve existir um sistema rigoroso de segregação. E, nesse sentido, nós estamos discutindo, inclusive com parlamentares aqui da Casa, a possibilidade de que os estados possam instituir unidades penais com regime semelhante às unidades federais, que lhes permita fazer o isolamento dessas lideranças criminosas, que não é possível de ser feito no modelo atual que nós temos hoje, a não ser nas 5 unidades federais, das penitenciárias federais brasileiras. Então, é um conjunto de medidas, não só associada às questões de assistência penitenciária que temos que fazer, mas também a questão do controle e rigidez do sistema penitenciário. Obrigado. Obrigado, secretário André. Na verdade, deixar o meu registro de Vossa Excelência, quando esteve na segurança pública do nosso Estado, relevantes serviços prestados, temos esse reconhecimento. Eu vou fazer aqui, até por juízo, não vou discutir segurança pública com 4 especialistas aqui na minha frente. Eu vou me permitir, no encerramento dos trabalhos, onde eu posso fazer as minhas explanações. Então, começando aqui, eu quero passar a palavra ao sargento Faur. Obrigado, senhor presidente. Senhor André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. Eu gostaria de enfatizar aqui que nós debatemos ideias, não temos nada pessoal contra as pessoas, mas eu elenquei aqui alguns pontos de atenção em relação ao pena justa. É o que eu penso, é por isso que existe o debate, porque eu penso de uma maneira radical e extremista de um ponto e a esquerda lá no outro ponto, e a soma dos debates acaba virando uma ideia. Enfatiza direitos dos presos, mas pouco menciona vítimas ou segurança da população. Prioriza ações como humanização, acolhimento e trabalho para apenados, enquanto a criminalidade ainda assola o cidadão comum. Pode fragilizar
a autoridade do Estado ao colocar foco excessivo na dignidade do preso em detrimento da punição proporcional e firme. Envolve verbas públicas e articulação com órgãos civis e empresariais, sem garantir resultado efetivo na redução da criminalidade. Iniciativas como Emprega 347 abrem vagas de trabalho para presos em obras públicas, o que pode gerar concorrência com cidadãos honestos e desempregados. Não podemos admitir que a prioridade do Estado seja oferecer conforto a criminosos, enquanto o cidadão de bem vive cercado pelo medo. O foco deve ser na punição exemplar, proteção das vítimas e valorização dos policiais, não em políticas que enfraquecem a autoridade do Estado. Eu gostaria de observar as falas do senhor. Já há muitos anos eu ouço falar, e não concordo de maneira nenhuma, com essa questão de mão de obra barata para as facções. Isso, em outras palavras, é o vagabundo lá na ponta da vila, comete crime, tem 19, 20 anos, às vezes não tem passagens anteriores ou tem pouca. Ai, não pode prender, porque senão é mão de obra para facção. Mas que se dane, então nós estamos fazendo totalmente errado. Tem que meter esse vagabundo na cadeia, isolar os faccionados, e se ele servir de mão de obra para facção, cadeia e bala nele. Essa falácia de que deixar de prender o vagabundo, porque ele vai ser mão de obra da facção. Então pode cometer crime à vontade, que não vai para o presídio, porque lá dentro tem o faccionado e vai te cooptar. Coitadinho dele. Então, só para concluir, presidente, entupir presídios de pessoas, de presos, o senhor falou também nisso. Ninguém quer entupir presídio de pessoas, não. Queremos entupir presídios de bandidos, de criminosos. Se não tem vaga, problema do Estado, tem que fazer vaga sim. É a mesma coisa que em escola. Escola para educar nossas crianças, para ensinar nossas crianças, é preciso construir escolas, dar o conforto que as nossas crianças merecem. Para enfiar bandido que está cometendo crime aqui fora, aonde a pena dele cabe fechado, cumprimento de pena fechado, construção de presídios. Agora, nós temos milhares de progressões de motivos para o cara não ficar preso. Ai, porque é primário, ai, porque é isso, ai, porque é aquilo, e vamos criar mais ainda. Nós temos que construir presídios. Se não tem vaga, vamos construir presídio. O que não pode é vagabundo andando na rua, reincidente, cometendo crimes contra o cidadão de bem, porque o Estado é incompetente para manter ele preso lá. Muito obrigado, força e honra. Obrigado, Sargento Faú. Agora vamos saindo do estado, agora vamos do Paraná, vamos para o Rio de Janeiro. Sargento Portugal. Meu amigo Ivaí, ao secretário, a todos os meus pares aqui, quero parabenizar a postura do secretário André Garcia, que eu posso falar que é uma grata surpresa, porque eu não lhe conhecia como Coronel Meira do próprio Estado. E sempre que a gente pode conversar, a postura que eu espero é essa. Eu quero ver o preso trabalhando. Eu quero ver o preso no cumprimento da pena dele. Eu acho que a sociedade já paga um preço muito alto. Vidas são ceifadas, material perdido. O cenário que nós temos hoje no nosso país é de total insegurança. E a gente sinaliza muito que o crime compensa. A gente conversa bastante, estivemos reunidos ontem, discutindo sobre isso, junto com o secretário também, doutor Sarrubo. E a gente espera, acho que o povo todo, quem está nos acompanhando aqui, as pessoas que estão hoje presas dentro de casa, que a gente possa reverter isso, presidente. Porque é muito triste. O estado do Rio de Janeiro hoje, ele virou uma escola do crime. E que meu estado ele acaba sendo uma referência. Se pegar todos os estados que nós temos aqui, vão encontrar, dos estados de vocês, algum vagabundo fazendo um curso lá no Rio de Janeiro, no Complexo Alemão. Você pode ver que sempre quando tem uma operação, quando tem de outros estados, vão lá dentro e prendem esses marginais. O crime continua se organizando cada vez mais e melhor. Como estava discutindo ontem, a briga hoje é pelo território. Muito se falava lá atrás em drogas, ponto de drogas. O território vale muito mais hoje. 100% consome luz, 100% consome água, 100% consome gás, 100% consome internet, 1% consome droga. Então, o que é mais vantajoso? É o cara explorar o território. E eu queria ver realmente esse preso, Sargento Faú, até o final.
e que ele possa falar para o filho dele, para a filha, para a esposa, para quem for ali, para a mulher também que comete algum crime preso, ela fale, não faça o que eu fiz para você não parar aqui. Porque hoje a gente tem muito abrandamento de pena, saída temporária, audiência de custódia, tudo desfavorável aos operadores de segurança pública, sem retaguarda jurídica nenhuma. Se a gente pudesse criar mecanismo como o próprio El Salvador fez, eles criaram um modelo que deu certo. Por que a gente não copia? O que está acontecendo, o que está faltando? Eu tive a oportunidade de visitar um presídio de segurança máxima. É o melhor dos mundos que a sociedade busca para encarcerar aquele que aterroriza no dia a dia. Quem não foi ainda, eu aconselho que faça uma visita para poder ver muralhas, sistemas de proteção, contato zero, sabe, telefone. Eu acho muito folclórico essa ideia de que se deixar entrar aparelho telefônico é uma forma de você monitorar, não tem que ter comunicação nenhuma. Eu acho que essas áreas deveriam ser totalmente de sombra e que não pegasse nada. Não pode nem ter tomada em cela, tem que criar mecanismo para dificultar. Então eu espero, secretário, realmente que a gente possa discutir, que o senhor continue com a postura que o senhor está tendo aí, que não mude, porque muito me agrada a gente poder discutir isso e a gente fica assustado, né, Fábio? Porque a gente acha às vezes que não vai ter luz no fim do túnel e que a gente tem que esperar até 2026 para estar discutindo. Eu espero que a resposta venha através do senhor, doutor Sarrubo, entendeu? Do próprio ministro, que ele reveja alguns pontos que ele colocou ali. Não gosto desse nome pena justa. Eu acho que o nome tinha que ser pena rígida, pena máxima. Alguma coisa do tipo. Pena justa não soa muito bem para a gente que está do lado de cá. Nós somos as vítimas, né? Então, pena justa é para quem? Né? Então ficou no ar. Mas a gente já falou sobre isso também, o nome não é muito legal, mas que, independente do nome, que a gente possa realmente entregar para a sociedade aquilo que todo mundo espera. Penas rígidas, cumprimento, trabalho. Eu não quero pagar para vagabundo ficar fazendo estágio lá dentro de conversação. Lá dentro é um spa para eles, em que eles conversam, falei, como é que está o testado? E o meu? Ah, vamos ajustar aqui. Quanto é que você está faturando? Ali não tem que ter conversação, realmente os advogados têm que ser monitorados, porque são eles que levam e trazem informações. Não tem como ele botar no pombo correio, não tem como ele ter nenhum outro tipo de informação. Tudo sai pelos advogados. Se vai ser psicografado, se ele vai arrumar um pai de santo, a gente não sabe, mas sai dali. Se eles conversam em código, então a gente precisa dar uma resposta para a sociedade que hoje, como eu falei, nós somos os reféns. E que esses possam pagar. Monitoramento, para mim quem tem que pagar são eles. A tornozeleira, quem tem que pagar são eles. Por mais que a gente tenha um fundo, o fundo quem contribui somos nós. Então, se ele não pagar para ter uma tornozeleira, ele não pode sair. Se ele não pagar pelo monitoramento da tornozeleira, ele não pode sair. Se ele não quer trabalhar, então ele fica lá dentro, o resto da vida dele. Infelizmente, a gente aqui hoje, no Brasil, né, a gente tem que ouvir mais a população. Se a gente fizesse um plebiscito realmente para saber sobre pena de morte, eu duvido que alguém aqui tenha pena de estuprador. Passa por isso. Passa por isso. Que você tem a pena e fala que ele merece uma segunda chance. Desculpa. Eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão evoluído assim. Eu converso muito com Deus. A polícia em 25 anos me mostrou que esses não têm pena da gente. Eles fizeram escolhas. Por que eu não fui pro crime? Por que eu fui policial? Eu estudei em colégio público. Garanto que o montão que estudou comigo lá foi para outro caminho. Como é que eu me formei na faculdade com bolsa, estudando, mantendo nota? Como é que eu cheguei até aqui? Não foi com crime organizado. Mas saibam vocês que estão acompanhando a gente. Eles estão se articulando. E ano que vem vocês vão ver um montão deles sentados nas cadeiras aqui. Se preparem. Anota a data que eu estou falando aqui. Uns, Sargento Faú, que são inimigos, você vai ver sentado aqui. Ano que vem, porque eles estão se articulando. O crime, ele está cada vez mais organizado. Não pensem que a gente está vencendo esse jogo, não pensem que a gente está dando a volta por cima, porque não. Quem acompanhou a retomada do Alemão, vai no Alemão hoje, dia 4 agora, até convido o senhor também, nós temos uma visita técnica no Complexo do Alemão, em que a gente está chamando os parlamentares da Comissão de Segurança Pública para ver em que condições de trabalho os policiais estão trabalhando. Convido a todos para saber aonde trabalha, de que forma. E eu duvido que o alemão esteja mais seguro. Eu duvido que qualquer um aqui consiga fazer. Isso aqui não é um ataque pessoal, é só uma observação. O que o ministro Flávio Dino fez para adentrar na maré. A gente não consegue. Então hoje eu espero realmente que Deus possa iluminar o senhor, que
que a gente possa ter a capacidade de dialogar, de entregar o melhor para a nossa sociedade, porque nessa batalha nós estamos perdendo, apesar de inúmeros parlamentares aqui comprometidos com segurança pública e população do bem, nós estamos comprometidos com esses. Agora, com quem fez a escolha, eu espero realmente que o governo, que o senhor tenha aí um plano realmente para um cumprimento de pena na integralidade, com a obrigação de trabalhar, porque a gente já paga uma conta muito alta por eles. Muito obrigado, presidente. Coronel Meira. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meu Pernambuco. Fico muito satisfeito em ver aqui o amigo André Garcia. O amigo que desde criança foi forjado, exatamente para quem não sabe, no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco e eu no Colégio Militar do Recife. Mas meus irmãos estudaram exatamente são da mesma geração, exatamente do André Garcia, no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, a fábrica. E dizer que realmente a gente está conversando, está tendo o prazer aqui de receber um técnico que sempre militou, sempre estudou, né, na área da segurança pública, né, procurador, né, isso do estado de Pernambuco, já foi da SDS e nós cedemos ele, Pernambuco, exportando excelentes quadros ao Espírito Santo, né, que fez um belo trabalho, está registrado recentemente, estive no Espírito Santo e, em loco, vi como funciona, né, o Espírito Santo. E agora, a nível federal, assumindo essa Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, que é um grande abacaxi, é uma grande bronca, segurança pública. E fico muito feliz também em dizer que, apesar de discordar de tudo deste governo, eu tenho que reconhecer, tá certo, que realmente nós temos dois excelentes quadros, né? O secretário nacional de Segurança Pública, o Sarrubo também, e a gente vê que lá não tem política. A segurança pública nesses dois níveis que eu conheço, né? Não tem nenhum militante político, amigos, que aqui estão. Eles estão exatamente tentando acertar para resolver o maior problema nacional hoje. Qualquer pesquisa que se faz, Evaí, grande presidente, grande autor desse requerimento, né, aqui da audiência pública, dá lá segurança pública, né? O maior problema que a população quer hoje é resolver, ou no mínimo minimizar. Quem disser que resolve é demagogia. Minimizar o problema da segurança pública no país e no meu estado de Pernambuco. E a gente tem que ter seriedade. A gente, aqui como parlamentar desta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a gente tem que dar as mãos a todos que queiram verdadeiramente resolver, tá certo, este grande problema, né, que aflige o povo brasileiro, que é a segurança pública. Eu quero colocar aqui também que o pena justa, eu discordo também do nome, deveria ser pena rígida ou um outro tipo de pena, ou nem pena, né, cumprir o que deve à sociedade brasileira, mas sem pena, exatamente, sem pena, Portugal, dizer que a gente está debruçado sobre isso. Nós temos várias PLs. Eu mesmo estou tendo a honra de ser relator da PL 385, né, de 2025, do nosso coronel Assis, aqui, onde a gente está vendo esse problema de chaveiro, né, cantinas em presídios, né, policiais ainda fazendo muro de presídios. E eu defendo, tá certo, como segurança pública, exatamente o policial penal. O policial penal a nível federal, a nível estadual, ele tem que ser bastante valorizado. Ele é um dos que mais arrisca a vida, porque ele fica lá tomando conta daqueles presos que estão trancafiados. Inclusive, quero colocar aqui à disposição, já estamos à disposição, inclusive para ver a lei orgânica da Polícia Penal. Existe a lei orgânica da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, que foi aprovada. Aprovamos nessa legislatura exatamente a lei orgânica da Polícia Civil e temos que aprovar da Polícia Penal. Agora, fazer exatamente essa lei orgânica em conjunto com a Secretaria, né, para a gente poder errar o mínimo possível. Dizer que a gente entende que tem alguns fatores que são importantíssimos. A gente tem que realmente isolar completamente. Então, 5 presídios de segurança máxima, deveríamos construir mais, é caro, uma muralha daquela que eu fui visitar, porque é bom a gente falar das pautas onde a gente conhece, tem conhecimento. Visitei aqui o de Brasília, realmente é um espetáculo, né? O custo altíssimo.
mas é necessário para a gente que vive numa democracia, né? Alguns são favoráveis à pena de morte, né? Eu acho que a grande pena é você isolar completamente, sem ter direito à visita íntima, sem ter direito, entendeu, a nada, sem ter direito a estar se comunicando, tá certo, com quem está fora. Então, os advogados serem monitorados, como é a nível federal. E essa ideia que a gente está debatendo, dessa mesma rigidez a nível dos presídios federais, levar para os estaduais tem que se fazer sim. E o grande investimento que eu acho que nós temos que fazer é na criança. Eu digo sempre, né, nós temos, né, o cidadão, esse tem que ter toda a proteção, toda. Depois vem o marginal e o bandido. O bandido tem que estar 100% trancafiado. E o marginal, a gente tem que criar mecanismo, é dever do Estado, né, em todos os níveis, de criar mecanismo para fazer uma verdadeira ressocialização dele. E principalmente aquelas crianças, como eu vi lá no meu Pernambuco, né, visitando e como comandante da tropa de choque, intervindo em presídios onde, em algumas operações, nós tivemos cabeças de crianças sendo sacudidas na tropa, para a tropa não entrar exatamente no presídio. E isso é uma coisa muito difícil de se aceitar. Então, um grande investimento tem que ser feito exatamente nas crianças. Essas crianças que estão presas, que saem da sociedade, que não tiveram direito, né, de ter uma família, né, que foram cooptados pela droga e são infratores. Então, a gente vem aqui se colocar à disposição para discutirmos, para elaborarmos, para melhorarmos o sistema, porque a gente entende que, se não acontecer isso, não sei qual é o futuro da sociedade brasileira. Então, tem que existir presídio, tem que existir, né, aqueles que realmente são os bandidos, quanto mais aquele que estrupa, aquele que mata, aquele que a gente prende. Quantas vezes eu prendi e o camarada dizia, não, se eu for solto, eu faço do mesmo jeito de novo, né, Faú? Dá vontade de a gente pegar na hora e pronto, então eu vou ser o justiceiro aqui, toma. Vai pro Satanás, inferno, né? Então, mas a gente entende, né, que a gente, como polícia, a gente tem que deter, tá certo? A gente tem que levar e ele tem que ser guardado pelo Estado. Agora, trancafiado mesmo, e não ficar de dentro dos presídios comandando o crime organizado exatamente e incomodando toda a sociedade que está à mercê exatamente de todos esses bandidos. Eu quero aí mais uma vez parabenizá-lo e dizer ao secretário que contem conosco aqui na comissão. A gente quer sim discutir, quer sim debater, quer ajudar. Agora, eu faço um pedido, que escutem também a gente e não fazer o que fez exatamente o ministro Lewandowski, que mandou para aqui, para esta casa, né, essa tentativa, né, de projeto para a segurança pública, essa PEC da segurança pública, que, na verdade, não foi discutido aqui com a gente poderia colaborar muito. E a PEC tem, para mim, uma falha fundamental. Ela só cuida, né, de perfumaria, dá um destaque grande aos federais. Amigos, quem está aqui nos escutando? Quem resolve segurança pública no Brasil está nos estados. É o policial militar, é o policial civil, é o guarda municipal, que, se Deus quiser, a gente vai transformar em polícia municipal. Esses é que verdadeiramente carregam nas costas a segurança pública. Polícia Federal não tem efetivo, não tem condições, e quando chega, não vai. Então, a gente não viu nessa PEC da segurança pública nada para beneficiar exatamente o homem e a mulher que faz verdadeiramente a segurança pública, Evaí. Um absurdo. E a gente está com vários problemas que podem ser resolvidos. Um deles que a gente defende é exatamente o piso nacional. A PEC 17, uma PEC que eu estou como autor, mas é uma PEC nossa aqui da comissão, né, onde a gente valoriza verdadeiramente o ente que faz segurança pública, o policial militar, o bombeiro militar, o policial civil, o policial penal. É um piso salarial que tem que ter, tem na educação, tem na saúde. E por que não tem na segurança pública? Tem que ter. A gente não pode ver, tá certo, governos estaduais que não valorizam, que dizem abertamente, tá certo, que segurança é custo. Não, é caro, é custo. Não, segurança é investimento, porque não tem ninguém, tá certo, que diga na hora que um ente, certo, chega a óbito por um assalto, é custo ou é benefício para o Estado? Essa é a pergunta que a gente deixa. Então é fundamental se investir sim em segurança pública, com dinheiro arrecadado suado do povo brasileiro. Então, governadores, os senhores têm que fazer o seu papel, têm que cumprir,
tem que dar apoio total, tem que fazer recompletamento de quadro de efetivo, tem que ajudar. E o governo federal tem um papel, sim, de cobrar. Então, eu queria exatamente, para encerrar aqui, doutor André Garcia, dizer que é dever também do senhor cobrar de todos os presídios nacionais, porque não ficar com essa carga. Porque quando acontece, cobram de quem? Exatamente do secretário nacional de políticas penais, como também do secretário nacional de segurança pública. Então tem que se cobrar sim, e a gente tem que quebrar paradigmas, eu digo sempre. Não adianta vir, tá errado, tá tudo errado. Tem que modificar, e vamos ter coragem para modificar. Fazer o que a gente sabe que é certo, e enfrentar verdadeiramente o crime organizado no Brasil. Meu muito obrigado. General Girão. Meus amigos, boa tarde, quase boa noite já para todos que estão presentes assistindo essa sessão. Doutor André, nós trabalhamos juntos aí numa certa época, num passado não muito distante, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 2013 eu ainda tive, de 12 para 13, ainda assumi também a Secretaria de Justiça lá do estado de Roraima e tive sobre o meu comandamento presos que moravam dentro de uma colônia penal agrícola. Cada um morava como queria, fazia o que queria, não tinha diferença de penas, né? Não tinha separação de regimes. Aquilo me deixou muito frustrado, porque naquele momento, numa das reuniões que o ministro da Justiça nos levou, aqui no Conselho Nacional de Política Penitenciária, nós tomamos conhecimento que para aqueles conselheiros, nenhum deles tinha tido experiência de colocar o colete à prova de balas ou de ter tido um tipo de problema qualquer em relação a um preso que durante uma saidinha cometeu um crime e causou danos a alguma pessoa. Danos de todas as espécies, inclusive até com a morte. Então, eu peço, presidente Evaí, que dentro do princípio da amizade, da camaradagem aqui, que a gente tenha um tempo um pouquinho mais, porque o que eu vou falar aqui, em nenhum momento é demérito ao meu colega, ao nosso colega, ao seu amigo também, o deputado o nosso secretário André Garcia. De maneira nenhuma. Apenas eu faço minhas as palavras que ouvi num passado, numa outra sessão aqui na Credem, quando foi dirigido ao secretário, ao ministro-chefe do Itamaraty, que ele, com todo o passado dele, com toda a experiência dele de diplomata, ele aceitou fazer parte de um governo corrupto, um governo comandado por um bandido. Eu tive a oportunidade, nesta mesma sala, doutor André, de chamar o ministro Lewandowski e dizer para ele que ele tinha sido responsável, como presidente do CNJ na época, de criar a audiência de custódia. E que, por causa disso, seria interessante que ele pudesse rever a audiência de custódia, esse instrumento que foi criado pelo CNJ, e que praticamente está colocando bandidos na rua, e deu um exemplo. 3 pessoas foram indiciadas, claro, foram presas em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal numa operação lá no Rio Grande do Norte. Elas estavam carregando somente 400 quilos de maconha e cocaína dentro de uma carroceria de picape, achando que estariam impunes, e acabaram ficando impunes. Um homem e 2 mulheres. Foram presos no dia seguinte à audiência de custódia, e o juiz estadual soltou aqueles 3, dizendo que os instrumentos da prisão não tinham sido corretos e tal, e soltou os caras. Arranjaram um advogado bom, não, são réus primários e tal. A legislação permitiu que aqueles caras fossem soltos. No dia seguinte houve um recurso, no dia seguinte mandaram prender de novo, o juiz determinou a prisão e nunca mais esses caras foram encontrados, os 3. Então, a audiência de custódia é um problema. O soltar os presos ou liberar vagas de presídios que nós não temos é um problema antigo demais. Eu, em 1997, eu era assessor da Presidência da República na área de assessoria militar, e uma das minhas missões era receber cartas endereçadas ao presidente da República que envolviam a parte de segurança e defesa. E uma carta estava dizendo assim: o presidente deveria, na época era o Fernando Henrique, deveria construir um presídio, Sargento Faú, dentro da Amazônia, no meio do mato, onde não tivesse nada. Se o cara quisesse fugir, ele não teria para onde fugir, teria que enfrentar as onças, as cobras e tudo mais. Aí eu disse para ele que
E, sim, deveria entregar esse presídio para ficar nas mãos do Exército Brasileiro, que está na Amazônia. A mesma coisa eu recebi de outro cara dizendo que deveria criar um presídio como se fosse uma ilha de Fernando Noronha, que já foi presídio, e que de lá ninguém poderia fugir. Por quê? Porque tem um mar enorme que os caras não conseguiram nadar. Então, eles disseram assim, cria um navio-prisão. Esses caras devem assistir muito filme de Hollywood aí, que já tem navios-prisões, espaçonave-prisões. Bem, mas, na verdade, o Brasil já tem um problema de presídios superlotados há muito tempo. E a gente não consegue encontrar uma solução, exceto com os presídios federais, que foram construídos, como já falou aqui o meu colega Sargento Faú, foram construídos e seguem uma risca. Nós só tivemos na história dos presídios federais aquela fuga lá de Mossoró, por uma falha interna, por uma falta de controle interno, que eu lamento muito. Aquilo desmoralizou o presídio, desmoralizou o instrumento do presídio federal. Mas é importante que a gente diga que a gente está tentando buscar uma solução. Aí eu pergunto, por que o ministro da Justiça não procurou essa comissão de segurança? Nós temos aqui pessoas com experiências diversas. Não falo só no meu caso, não, mas nós temos pessoas com experiências diversas aqui, experiências que permitiram, por exemplo, que nós chegássemos à conclusão de que a PEC da segurança pública é algo ingrato. É algo ingrato porque ela não traz a solução. Já foi falado aqui pelo Coronel Meira, eu não vou me exasperar porque não precisa, já foi falado, não adianta repetir, ela foi feita, construída para vir para cá e aqui ser aprovada, só que nós não fomos consultados e muita coisa que está ali dentro não cabe. Até porque ela já chegou no começo, quando eu falei para o ministro Lewandowski, dizendo para ela, o senhor mandou ela aqui no ano passado, e no ano passado ela foi rechaçada de imediato e ficou para esse ano. E no ano passado ela foi rechaçada de imediato porque ela não engajava, por exemplo, a situação das guardas municipais, que são elementos disponíveis no mercado. As guardas municipais estão na prateleira do supermercado da segurança pública para ajudar a segurança pública a resolver o problema que já é mais do que, sei lá quantas décadas que a população brasileira diz em pesquisas. Nós temos um problema seríssimo chamado segurança pública que a gente não consegue solução. Então, soltar os presos, desculpa que eu tentei votar, mas não consegui, porque deu senha errada aqui. Soltar presos não resolve o problema. Soltar presos não resolve o problema. Resolve o problema nós criarmos um instrumento que possa trazer uma solução para o problema da segurança pública, inclusive para os presos. Então, criar mais presídios deveria ser prioridade. Se nós tivéssemos visto isso, estaríamos felizes. Mas, como já foi falado aqui por quem me antecedeu, o nome é infeliz, o projeto não é bom. Deputado, secretário André, me desculpe, mas o projeto procura resolver a superlotação, flexibilizando prisões, criando benefícios que não deveriam existir. Enfim, não ataca o problema maior. Nós criamos um problema no Brasil quando nós impedimos o poder paterno, o poder pátrio, de ser exercido com a palmada, com a palmatória na mão. Alguns de nós aqui fomos criados na palmatória. E os pais, naquela oportunidade, proibiam seus filhos de fazer as coisas. Hoje, se o pai ou a mãe ousar fazer isso, ele está denunciado na delegacia e vai preso. Então, nós deveríamos começar tirando essa penalização que tem para os pais. Nós estamos criando um problema com a polícia, porque agora o policial tem que usar uma câmera no peito ou na cabeça para impedir que o bandido receba um safanão, o famoso safanão. Se o policial fizer isso, ele está condenado, está preso de imediato. Então, nós estamos querendo criminalizar o problema da segurança pública como se fosse um problema de violência policial, violência paterna. Não é, é exatamente a falta do controle dos pais, a falta daquele... Eu tinha lá em Roraima, no começo, nós tínhamos lá uma barra de contenção dentro da delegacia. Aquela barra de contenção, o cara que chegava lá embriagado, ele passava a noite naquela barra de contenção. Quando chegava de manhã, que ele acordava, aí o delegado tinha o poder de chegar para ele dizer, e aí, cara, como é que é? Como é que não é? Chegava um advogado. Hoje, se o delegado fizer isso, também vai ser processado. Então, nós criamos instrumentos. André, nós éramos secretários juntos. Nós criamos instrumentos e, com certeza, eu fiquei frustrado, eu acho que você também, porque a gente não conseguiu, nos anos que nós ficamos como secretário de Segurança, resolver o problema da insegurança pública. Nós acabamos de ter hoje no Rio Grande do Sul mais outro caso de um jovem de 16 anos com uma faca dentro da escola, matando uma criança e ferindo outros.
Semana passada, lá no Rio Grande do Norte, agora no final de semana, numa festa junina, uma família voltando da festa junina, uma garota foi morta, uma garota de 27 anos foi morta. Morta porque um bandido marginal, vagabundo, estava no meio da estrada querendo arranjar um carro, querendo arranjar celular, querendo arranjar dinheiro. Devia ser drogado, não tem ainda instrumentos sobre esse crime mais corretos, mas devia ser um drogado querendo alguma coisa. Coisa que o Lula diz, não, roubo de celular é de pequena monta, não merece ser preso. Então, nós estamos colocando chifre em cabeça de cavalo, criando um problema para a sociedade, botando presos na rua, quando eles deveriam ficar trancafiados de maneira separada. A gente sabe muito bem, quem cuidou de presídio, que na hora que sai um preso do semiaberto para trabalhar, que é um trabalho, entre aspas, fajuto, um trabalho arranjado para ele poder ficar fora do presídio, esse cara sai com encomenda para matar fulano de tal, para roubar não sei quem. Essa é a realidade do sistema prisional. Então, meu caro colega, antigo colega de Secretaria de Segurança Pública, nós precisamos mudar essa realidade. Eu queria que você, eu sei que você corre riscos, mas o ministro tem que entender isso aí, a gente tem que sentar juntos, fazer um grupo de trabalho de deputados, do pessoal do Ministério da Justiça, vamos fazer um grupo de trabalho para buscar soluções. Parem de ouvir teóricos. Vocês têm que ouvir quem botou colete, quem bota colete, quem já saiu de casa para trabalhar sem saber se ia voltar. A gente precisa ouvir as pessoas que têm experiência de verdade e não teóricos. Me desculpa, a gente ficou muito tempo com um burocrata. Tinha teórico no Ministério da Justiça, que era secretário nacional, que o cara, a peste do cara era ser professor de história, pô. Pelo amor de Deus, a gente está brincando de fazer segurança pública. Falta seriedade. Com todo respeito ao ministro Lewandowski, ele nunca botou um colete para poder ir atrás de bandido. Então ele não sabe o que ele está fazendo, ele está assinando as coisas sem saber o que ele está fazendo. Eu não digo que ele tem má índole de assinar porque quer, não. Mas ele deveria estar assinando alguma coisa que ele dissesse assim, olha, isso foi debatido por especialistas. Se tiver coisa ruim aqui, foi feita por especialistas, dentre os quais os senhores deputados e senadores foram envolvidos. A gente tem pessoa com experiência. Então, a última coisa que a gente precisa no Brasil, secretário, é nós termos mais um projeto voltado para desencarceramento. Nós precisamos ter, ao contrário, nós precisamos impedir que pessoas como aquela menina que matou os pais ou que determinou a morte dos pais, como aquela outra que matou e esquartejou o marido, seja solto pelo Dia dos Pais, pelo Dia das Mães, ou por uma benesse da legislação penal. Nós precisamos trabalhar isso. Eu estou dizendo aqui, eu abro meu coração para falar esse assunto, porque, sinceramente, nós precisamos de uma solução para a insegurança pública que o Brasil vive. O senhor tem uma grande responsabilidade, o senhor é secretário de uma pasta que sabe que é difícil ter soluções, mas nós precisamos, de uma maneira ou de outra, infelizmente, optar por construir mais presídios de segurança máxima e não construirmos escolas. Ficarmos com as escolas que a gente tem aí, sofrível, porque não temos dinheiro para as duas coisas. Então, essa é a minha realidade, essa é a minha verdade aqui. Se eu estiver errado, que Deus me permita pedir perdão a ele aqui ou lá no outro mundo. Mas nós precisamos de uma solução para a segurança pública que a gente tem no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Girão. Agora é pelo tempo da liderança. Não acumulou, então tem o direito agora, Sargento Faul. Obrigado, presidente. Secretário, como eu disse, eu respeito pessoas, mas ideias totalmente tenho as minhas e defendo alguns pontos. Tem uma pessoa, um policial penal federal, que já me procurou inúmeras vezes para trazer demandas, ideias, sugestões, reclamações. Acabou se tornando um bom amigo, me ajudou bastante durante o exercício do meu primeiro mandato e agora no exercício do meu segundo mandato de deputado federal. Policial penal, ele operacional, ele conhece as realidades e ele sempre tem me munido de informações, de demandas. Então ele está falando, não apenas ele, eu não vou identificá-lo por uma questão para que não sofra represálias, não do senhor, obviamente, mas do próprio sistema, mas ele fala do descaso. Eu estou falando isso, nós estamos falando em pena justa, eu estou falando da Polícia Penal Federal, que está inserida
totalmente nesse sistema, ele fala do descaso, abandono e omissão institucional vivenciado pela Polícia Penal Federal, uma força policial que atua desde 2006 isolando eficientemente os maiores líderes de facções criminosas do país, muitas delas com estrutura internacional de máfia por intermédio de suas penitenciárias federais e de um trabalho único de inteligência penitenciária e atuação transfronteiriça. Tá? A própria Polícia Federal, no passado, não quis saber de gestão de presídios federais por considerar muito complexa e perigosa. E nós temos situações que, por isso que eu falo, é preciso primeiro arrumar a casa, para depois pensar em vagabundo, em pena justa, em diabo a quatro. Ó, seguem sem estrutura jurídica. É inaceitável que a Polícia Penal Federal tenha sido deixada de fora da PEC da Segurança Pública. Isso é informação que eu recebi de dentro de policiais penais federais. Eu, particularmente, sou contra a própria PEC, mas, enfim. A Polícia Penal Federal não é auxiliar, não é administrativa, não é eventual. É uma força policial armada, especializada, constitucionalmente reconhecida e central no enfrentamento às organizações criminosas mais perigosas do país. Importante lembrar, a Federação Nacional dos Policiais Penais Federais encaminhou ofícios, relatórios, notas técnicas e buscou o diálogo institucional solicitando a inclusão da Polícia Penal Federal na PEC. E mesmo diante de tanta mobilização, o senhor não fez questão de atender. Isso aí demanda de policiais penais federais. Hoje, nós aprovamos um projeto aqui de relatoria minha, um projeto do Sargento Portugal, que passa a obrigação para a Polícia Penal, para as polícias penais dos estados e federal, da guarda de presos em hospitais, em N outros locais. O Coronel Fraga até falou, mas se a Polícia Penal não conseguir, nós estamos dando um pedágio, um prazo de 3 anos para os estados se adaptarem, para os entes federativos se adaptarem, para a gente que possa cumprir a obrigação dela. Isso é uma valorização para a polícia, porque nós estamos usurpando a função que é dela e fazendo uma coisa que não é nossa obrigação e deixando a nossa mal feita, porque quanto mais policiais estiverem cuidando de presos, estiverem em determinados locais, não vão estar na atividade fim, que é prender bandido nas ruas, que é evitar o crime. Então o Coronel Fraga falou, mas se a Polícia Penal não conseguir, nós estamos dando um prazo, a Polícia Penal tem que se adaptar. E como que acontece isso, General Girão? Acontece isso com investimento. Não é o descaso que... Não estou falando que existe um descaso, porque eu estou falando que policiais penais federais me falaram que existe um descaso. Então, eu aqui represento pessoas, represento instituições, assim, né, demandas de instituições, claro que eu não falo pela Polícia Penal Federal, mas essas pessoas estão reclamando que os senhores estão tratando-os com descaso e preocupados com presos. Então, é preciso, primeiro, acertar a casa, investimento na casa, regulamentar certas coisas que estão pendentes dentro da Polícia Penal Federal, dentro das polícias penais nos estados, porque se daqui 3 anos esse projeto do Sargento Portugal com minha relatoria for aprovado e virar lei, se ele virar lei agora, daqui 3 anos, a Polícia Penal vai ter que cuidar dos presos. Mas se não der, então a falha é de quem? Aí o preso vai a Polícia Militar cobrir galho lá, mesma coisa que está acontecendo. A Polícia Penal, ela tem cumprido a sua obrigação. Eu tenho visto que o que ela se propõe a fazer, o que é para ela se fazer dentro dos presídios federais, ela está fazendo. Agora, é preciso valorização desse efetivo dessas pessoas, é preciso que eles sejam enxergados pela Secretaria, que a preocupação primeiro com eles, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho e ainda ampliar, né, o trabalho deles, e não dando atenção para preso. Então, os senhores estão, no meu entendimento e no entendimento dessas pessoas que me procuraram, trilhando o caminho inverso. Os senhores estão trilhando o caminho inverso. Ó, então, tem vários pontos aqui que eles me passaram, que eu estou aqui sendo voz dos policiais penais federais nesse momento. É preciso que os senhores
deem atenção. Aqui, o vencimento dos policiais penais federais é o menor entre os policiais da União. Tá, já é uma reclamação. A carga horária é a maior. O pena justa não deveria aportar as necessidades de valorizar de fato esses profissionais? Essa é a pergunta. Os senhores têm alguma ideia de valorização desses profissionais? De parar com o descaso que esses profissionais estão reclamando? Ou o senhor também tem todo o direito de falar, não, Faur, nós não tratamos com descaso, não, é mentira dessas pessoas. Então, porque eu estou aqui com papéis, eu tenho meus contatos, essa pessoa que eu tenho contato dentro da Polícia Penal Federal são várias, mas uma delas especificamente acabou se tornando um bom amigo de tanto que me procurou, né, desde o Paraná, aqui em Brasília, com reclamações, com demandas, com sugestões. Então, gostaria de deixar essa indignação. Outra coisa que isso aí é até normal, ele me reclamava disso no passado e está reclamando agora. Diz que dentro da administração da Polícia Penal, isso aí eu entendo perfeitamente, eu até dou risada. Ele disse que está infestado de petista. Falei, mas aí também você queria que tivesse infestado de... Ele quer te explicar. Então, muito obrigado, força e honra. Bem, doutor André, o senhor tem a palavra. Sim, só agradecer, porque isso é uma pontuação. Nós estamos falando de um plano relacionado ao sistema penitenciário nacional, mas é importante fazer uma pontuação aqui. E quem sou eu, sargento Faur, deputado, chamar alguém de mentiroso, porque, na verdade, não faz parte do nosso processo de convencimento e de diálogo. Mas eu acredito que essas queixas relacionadas desses interlocutores que representam parte da Polícia Penal Federal, elas são quase na sua integralidade improcedentes. Porque nós estamos falando aqui, quando se chama de descaso e abandono, é simplesmente uma irresignação pelo fato de não ter sido incluída na PEC. Essa é uma questão. A outra questão é o que significa abandono e descaso. Quando você tem, no ponto de vista remuneratório, a Polícia Penal mais bem remunerada do país, o meu parâmetro de comparação é com os policiais penais também dos estados, a maioria deles muito subremunerados. Inclusive, nós estamos tratando, um dos temas da discussão nossa com os deputados é exatamente a questão do piso, né? E os policiais penais federais estão muito acima disso, na questão remuneratória. Acabaram de ter a carreira regulamentada por este governo, que, inclusive, inclui aumentos remuneratórios até o ano de 2026. É o ideal? Claro que não. Gostaria muito que eles fossem melhor remunerados, mas está longe de ser algo comparável a um cenário de abandono. É a polícia melhor equipada do país. Nós mudamos o perfil, inclusive, de aquisição de viaturas para viaturas, não vamos mais adquirir viaturas sem blindagem para o sistema penitenciário federal. É mais bem equipada não só em questão de viaturas, mas em questão de armamento, melhor aquinhoada do país em questão de orçamento, porque, não sei se todos sabem, o fundo penitenciário para os estados é o que sobra do que nós investimos no sistema penitenciário federal, o que inclui os investimentos para a Polícia Penal Federal. São os policiais que recebem uniformes completos por parte do Estado. Tem as melhores unidades para trabalhar. As unidades penais federais são o melhor ambiente de trabalho se comparados com todos os tempos, a grande maioria das unidades que nós conhecemos aí no país, né? Tem um efetivo, se comparado proporcionalmente ao efetivo dos estados, a imensa maioria deles, muito melhor quinhoado do que nós encontramos nos estados. No âmbito da Secretaria Nacional de Políticas Penais, nós fizemos questão, desde a nossa chegada, de aumentar os investimentos, eu estava comentando isso com o presidente Bilinski, os recursos para disponibilizar para o bem-estar dos servidores policiais penais federais. Não há um servidor penal no país que tenha, por exemplo, atendimento psicológico, psiquiátrico, que o policial penal federal tem disponível para ele. Isso nós acabamos de renovar isso no início do ano com a rede credenciada de psicólogos e vamos ampliar para psiquiatras. Fizemos agora, sargento Faur, eu estou dando, como diz minha filha, um spoiler, mas nós vamos lançar um programa de bem-estar chamado Valoriza Mais, que inclui
acabamos de assinar um plano de preparação física, de Gympass, para os policiais penais. Só o policial penal federal tem isso. Ele vai receber e o Estado vai pagar para ele a academia, para ele fazer a atividade física dele com recursos públicos. Assim, nós estamos investindo em salas de descanso, que a gente está chamando, eventualmente, de sala de descompressão, comprando equipamentos, mobília. Inclusive, eu estava falando para o deputado Bilinski, orientei o pessoal a comprar videogame para os policiais penais federais usarem isso no horário de folga, no descanso, nas unidades. Nós estamos com uma preocupação, desde o início do nosso trabalho, com a questão do bem-estar do policial penal federal. Eu digo ao senhor, não há categoria de policial penal mais bem aquinhoada que o policial penal federal. Então, o uso dessas expressões, que não são suas, de descaso e abandono, fica para o caminho da panfletagem e não do ponto de vista da realidade, né? Nós vamos continuar trabalhando para melhorar essas condições, porque, a despeito dessas críticas que são feitas, nós temos como diretriz da gestão a melhoria das condições de trabalho. O secretário não pode dar aumento para policial. O secretário pode melhorar as condições de trabalho e investir mais nos ambientes, nos alojamentos, nas salas de descanso, comprar os melhores equipamentos. Nós estamos agora com uma missão indo para Israel, adquirir fuzis IAI, Arad, o estado da arte do armamento para a Polícia Penal Federal. As pistolas são Beretta italianas, nenhum policial penal deixa de ter sua arma própria para atuar. Vamos agora avançar na questão de atender a um pleito antigo, que era dos policiais penais aposentados, porque tem poucos ainda, uma categoria recente, que eles vão por ato da gestão, vão seguir para a aposentadoria com a arma cautelada, porque é um pleito antigo que eles nos fizeram e que nós vamos fazer o atendimento. Ou seja, acabamos de instituir algo que era um pedido histórico da categoria, que os chefes de plantão não eram remunerados, fizemos um sacrifício, Sargento Faú, porque nós cortamos cargos comissionados da gestão e direcionamos para a operacional. Assim, eu desafio alguém para dizer quem teve uma visão voltada para o operacional, como nossa gestão está fazendo. Nós estamos cortando recursos. Cargo comissionado do gabinete do secretário nacional se transformou em função gratificada para chefe de plantão nas unidades, das 5 unidades. São 20 funções gratificações para os policiais. Quando eu cheguei lá, Sargento Faú, deputado, o senhor sabe que eu também fui praça da FAB, e a única coisa que eu falo para a minha equipe, quase que diariamente, vamos virar a chavinha da sede para o operacional, para as unidades, porque é lá que estão as pessoas que estão trabalhando, é lá que nós temos que temos que fazer o nosso serviço para que o trabalho deles seja bem feito, para melhorar a segurança pública do cidadão. Então, não há nenhum tipo de movimento na gestão que não seja para atender aquilo que é possível de ser atendido em favor dessa categoria. Por isso, eu digo isso com muita tranquilidade, eu compreendo as expressões usadas por representantes de categorias, faz parte da retórica, da panfletagem, mas a realidade comparada vis-à-vis com as polícias penais dos estados é muito distante. Eles estão muito acima, com qualidade de serviço e melhores condições de trabalho do que a imensa maioria dos trabalhadores. Assim, eu vou passar aqui para o deputado, só queria dizer que esse investimento que foi feito, menção aqui às muralhas, é importante. Nós estamos construindo muralhas em Porto Velho, em Mossoró, e vamos fazer no próximo ano, nas 2 próximas unidades, deputado General Girão, de Catanduvas e Campo Grande, que é um investimento necessário para a segurança dessas unidades, não necessariamente para a questão de evitar fugas, que não vai mais haver fuga no sistema federal, mas necessariamente com poder dissuasório. A necessidade dessas muralhas é exatamente isso, a defesa dessas unidades, e estamos trabalhando, deputado Girão, que o senhor que é da área, com o Ministério da Defesa, em elevar essas unidades para unidades de interesse de segurança nacional, para que elas tenham o olhar do Ministério da Defesa. Obrigado pela parte. Eu gostaria de pedir que nós dessemos a palavra. Deputada vai. Pois não, Sargento Faú, pode falar. É só, primeiro, perguntar para a mesa se está sendo transmitida essa... Tá, até
porque daí poupa, com certeza as pessoas interessadas estão assistindo. Eu fui bem enfático, secretário, em falar da secretaria, até jamais poderia atacar a pessoa do senhor. Estou falando no sentido de gestão, né? E são pessoas, a gente representa as pessoas. Então, até o senhor me perdoe, eu olhei o celular para fazer uma pergunta, eu represento pessoas que estão em contato comigo, que me municiam. E também, no final, olhei o senhor respondendo, eu olhando aqui, porque eu estou votando que está tendo sessão no plenário. Peço perdão para o senhor, acho que às vezes eu não estou dando atenção, mas estava muito atento e fico mais feliz que está sendo transmitido, porque os interessados com certeza estão assistindo. Muito obrigado, tá? E eu tenho admiração pela sua trajetória. Muito obrigado. Passo a palavra ao autor do requerimento, deputado Avair de Mello, por 5 minutos. Agradeço, general Girão, pela presteza de presidir os trabalhos. Agradeço muito os parlamentares que estiveram por aqui, Sargento Faú, Coronel Meira, Sargento Portugal e o Girão, que nos presidem nesse momento. E também agradeço a gentileza do André Garcia, cujo, depois da declaração aqui dos colegas que tiveram a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência também, naturalmente, não precisa mais ter comentários maior. Parece que o general Girão conhece da infância, né? Jogaram bola de gude junto. Portanto, uma boa escola, uma boa formação. Naturalmente, eu já lhe disse também do meu respeito pelo relevante serviço que Vossa Excelência prestou para o nosso estado do Espírito Santo. Mas, André, não tem membro fora do corpo. Quando Vossa Excelência está na secretaria, e fiquei lisonjeado aqui pelas palavras do Girão, que conhece muito bem, dos deputados presentes aqui, eu sou o que menos conheço de segurança pública, portanto, eu sigo nas suas interpretações. Mas não tem membro fora do corpo. Qual é o grande problema quando se trata do pena justa? O governo que apresenta esse programa. É isso que a sociedade não está entendendo. Literalmente não está entendendo. Porque está na capa de todos os jornais de hoje. Até eu mostrei a Vossa Excelência que não tinha conhecimento ainda. ONG ligada ao PCC articulou visita de Lula à favela do Moinho. Isso é gravíssimo. Isso não é ação social, não é movimento social, não. Nós estamos falando, talvez, das estruturas de maior crime organizado do planeta. O PCC, com certeza, está no topo aí das organizações criminosas organizadas. E ela trabalhou nos bastidores, alimenta uma ONG que tem esse discurso social, e o presidente da República atende uma agenda dessa. É o fim da picada. Já foi citado aqui, pelo Sargento Portugal, que é humanamente impossível nós, da Comissão de Segurança Pública, repetimos a agenda do seu Flávio Dino, do STF, na favela da Maré. É isso que não está dando para poder compreender. Essa é a nossa dificuldade. Diante disso, a gente, com todo respeito à competência técnica, ao currículo de Vossa Excelência, mas não dá para dar nenhuma credibilidade a nenhum programa liderado por um governo que tem essa atitude. Porque passa-se a impressão que é um membro fora do corpo. E não é. Essa é a confusão na nossa cabeça. Porque para as vítimas tem muito pouca... Não se fala... A vítima passa como esquecida. Os especialistas que sabem mais do que eu, rapidamente as vítimas passam como esquecida. E aí o crime começa a compensar. E não é culpa vou dizer, não tem nada, não é culpa da Secretaria de Vossa Excelência, é do grande arcabouço, já que esse governo gosta de arcabouço, ele está permitindo, inclusive, com essa flexibilidade. Até perguntei a Vossa Excelência se já foi a El Salvador, se já não foi. Eu acho que o Ministério precisa de fazer uma missão a El Salvador, ver o que o Bukele está fazendo, porque parece que o mundo está aprovando o que ele está fazendo, parlamentares que já foram aqui, então eu acho que o senhor tem que pega o Lewandowski, pega a equipe técnica do senhor. Não sei se pode levar todo mundo, que talvez uns ficariam lá, né, Faú? Não chama todo mundo do governo, não, chama só a equipe técnica. Ligar alguns políticos do governo, o meu medo é que... O meu medo não. Corre o risco de ficar detido lá. Mas tem que ir lá conhecer. Parece que achamos um modelo de enfrentamento. Modelo alternativo parece que não vai funcionar. Pelos resultados, os indicadores, os índices, os depoimentos internacionais, os organismos internacionais que estão presenciando o que o Bukele está fazendo, parece
Girão, que ele encontrou o modelo. Podemos fazer alguns ajustes, mas está funcionando. Quando você olha a criminalidade, segurança, retomada, e pena dura, castigo, porque não dá, porque senão o sujeito, o cara, se está solto, ele tem duas opções, Faú, ser preso na vida boa ou estar solto com programa social. A renda média, você vai ver, para ele, tanto faz. Que se ele ficar solto e não quiser, ele entra nos programas sociais, não tenho dúvida, estão todos os programas sociais, recebemos bolsas aí que estão sobrando, e se vai preso, ele acaba tendo uma vida boa. Eu, particularmente, a minha experiência que eu tive em algumas unidades, essa coisa da ressocialização, principalmente quem vem do crime organizado, esquece. Não é todo mundo que tem sistema prisional que não permite a ressocialização. Acho que tem presos, pode me ajudar, Faú? Tem presos e tem presos. Tem muito cidadão que cometeu um crime por acidente ou por um ato voluntário. Eu não vou entrar nessa... Eu acho que começar a separar isso é fundamental. Porque senão realmente vira uma academia do crime. Os nossos presídios, conheço muita gente que saiu de lá, que entrou por droga, que era um pequeno traficante, pequenos negócios, pequenos furtos, saiu doutorado, especializado. Portanto, os nossos presídios, infelizmente, ainda continuam como uma academia do crime. Eu queria realmente esse debate o senhor chama de pena justa, os especialistas aqui sugeriram outros nomes, que realmente a gente possa fazer essa avaliação do nome, porque o nome se diz muito, e aí para poder finalizar. O primeiro, essa coisa do STF, de novo, querer pautar uma agenda legislativa ou técnica. O STF já extrapolou há muito tempo as suas prerrogativas. Ainda mais que o STF hoje tem ministro Supremo que dialoga claramente com eles. Porque eu volto a dizer, eu desafio uma agenda civil que o Flávio Dino fez. Algo estava combinado. Agora, com esse agravante aí, dessa visita à favela do Moinho também, eu faço esse desafio, mais uma. Ou seja, já não é mais acidental. Até porque ou a inteligência do governo, tem alguma coisa falhando. Se bem que não estão trabalhando também, então, normal. Então, fiquem atentos ao senhor, porque o STF, de novo, eu pergunto, você sabe qual partido que acionou o STF? O senhor está montando um programa de governo, chamado Pena Justa, amando, né? Não sei se a palavra é essa, né? Mas orientado pelo STF, que foi acionado por quem, Faú? Pelo PSOL. Algo não está batendo. Algo não está batendo. Porque, assim, tem algo, a gente sabe, esse deputado do PSOL, quem eles defendem, com quem eles andam, com quem eles protegem, como é que eles votam aqui na casa. Aí o STF, atendendo o PSOL, pauta uma agenda do Ministério da Justiça, para o senhor ficasse atento a isso. Porque lá pode estar a origem, a intenção disso tudo. O senhor, tecnicamente, pode estar fazendo um papel importante, mas cuidado com as boas intenções, porque do inferno não vem nenhuma. Portanto, essa é a minha reflexão que eu faço, né, dessa preocupação. Fui muito crítico desde o primeiro momento, que primeiro, nosso tempo prisional, preciso separar os presos. Tem preso e tem preso. O cidadão comum que é preso por inúmeros, né, por acidente, ou seja, eu não sou especialista, não vou afundar isso não. Esse é possível. Tem um arrependimento, uma ressocialização, tem um reconhecimento. Esse preso, às vezes, por uma discussão besta lá, acabou cometendo um crime, mas não é o cidadão que tem uma vida ligada ao crime, não tem uma vida ligada ao tráfico, às vezes por estar alcoolizado, por ter perdido, sei lá, a paciência, cometer um crime. Então, não vou entrar... Esse cidadão, acredito que ele tem uma recuperação. Ele pode ter um reconhecimento, ele pode ter um arrependimento, ele tem contribuição importante. Às vezes é um trabalhador, às vezes é um motorista, às vezes é um produtor rural, às vezes é um comerciante, às vezes é um frentista, é um pedreiro, é um carpinteiro, esse cidadão. Agora, qual é o problema? Nós estamos colocando ele junto com o PCC, com o tráfico,
com bandido especializado, de gente que fez academia, especializou e fez opção pelo crime. Essa daí é uma veia importante. O senhor falou uma coisa que eu já vou finalizar. Eu fiz um debate aqui em 2015, quando o governo Dilma queria pegar o dinheiro do Sistema S, na época 24 bilhões de reais, para poder gastar com programas sociais. FAU, e observa isso. Estou falando de 2015. E aí, eu não tinha acesso ao Brasil todo, eu fui ao Espírito Santo. Era o Léo de Castro, que presidia a Federação das Indústrias, e eu pedi ao Léo, possivelmente, eu não sei se só estava em 2015, segurança, e depois ele deve ter acionado a justiça. Eu pedi ao Léo, um dado interessantíssimo, Faú, Girão, para mostrar quantos presos no Espírito Santo eram egressos do Sistema S. Tinha passado pelo SESI, pelo SENAI, pelo SENAR, pelo SEBRAE, saber quantos presos, quantas pessoas que tinham passado pelo Sistema S que estavam no sistema de preso, estava preso. Sabe o número? 0. 0. Foi com essa tese que nós conseguimos mostrar que tirar dinheiro do Sistema S significava o Sistema S é um sistema anti-prisão, anti-bandido, anti-crime, porque ele forma um profissional. Então, mostrava essa nossa inteligência. Portanto, eu quero de novo agradecer a vinda de Vossa Excelência aqui para poder fazer esse debate. Eu acho que isso, até voluntariamente, deveria, até uma sugestão minha como ministro, mas eu acho que a parte técnica é até mais importante, que o ministro vem cá, o debate vai ser político. O cargo de ministro é político, não dá para discutir técnica com o ministro, não é papel e não é função dela. Pedir ao senhor e a outro secretário para que se faça mais presente aqui na casa, né, no dia a dia, debatendo, aprendendo, porque é um problema que nós temos que enfrentar. Esse governo, que o senhor representa, infelizmente, não tem moral, não tem prestígio e não tem postura de quem quer enfrentar o crime. Os dados, os números estão aí. Esse de hoje é um escândalo. Isso era para derrubar a República. O presidente da República fazer o que ele fez dentro de uma favela e vendeu aquilo como uma glória. E agora descobrimos que quem articulou foi o PCC, na verdade, que o PCC hoje só deve ter esse número, né? O tráfico de droga dele já é hoje o terceiro ou quarto negócio deles. Só deve ter esse número indicativo. Já capitalizaram, já infiltraram hoje diversos ramos da sociedade, são perigosos, porque infiltraram, esquentaram esse dinheiro e estão em operações comerciais de hoje, e droga, cocaína, acho que é o quarto ou quinto negócio do ponto de vista de rentabilidade deles. Portanto, é essa atenção, esse olhar clínico que eu queria propor a Vossa Excelência, mas agradecer uma vez por estar presente aqui e fazer esse debate. Muito obrigado, deputado Evaí. Devolvo a presidência a Vossa Excelência e, enquanto isso, o secretário André Garcia tem 5 minutos para as suas considerações. Bem, obrigado, deputado general Girão. Aqui vou tentar procurar responder a todas as indagações feitas por Vossas Excelências, mas é importante dizer, quando nós estamos tratando de plano desse, nós estamos tratando de um plano para o sistema penitenciário. E eu queria dizer para o senhor, para o deputado Faur, que nós temos um plano, um programa já específico para acolhimento e proteção de vítimas de violência, que está em execução pelo governo federal. Isso é importante ser colocado, porque hoje nós estamos financiando em vários estados já esses núcleos de acolhimento às vítimas e seus familiares. A preocupação nossa, quando nós fizemos o Pena Justa junto com o CNJ, Sargento Faur, foi não esquecer a vítima. Então, fique registrado que, além de um planejamento para o sistema propriamente dito, nós não esquecemos da vítima e de seus familiares. E nós estamos fazendo isso com recursos, financiando núcleos de acolhimento e atendimento. Naquele momento, aquele cidadão, por exemplo, num caso de homicídio, um familiar perdido, imagina no caso nosso que já temos um nível de condições financeiras e de conhecimento para dar uns encaminhamentos. Muitas vezes, nós certamente, se nós tivermos um caso de homicídio na família, nós vamos ficar perdidos. Procurar quem, o que é que eu tenho que fazer agora. E esse é o objetivo desses núcleos, acolher e encaminhar para a rede referenciada, Sargento Faur, essas pessoas e os seus familiares, e acompanhar o
os atendimentos que são feitos. Então, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque na medida em que a gente ela pensou junto com o CNJ em criar um plano para retomar o controle do sistema penitenciário, pensando na segurança pública, como eu disse no início, a primeira pergunta que nós fizemos foi: e a vítima? E os seus familiares? E as pessoas que sofreram com esses atos praticados por essas pessoas que estão encarceradas? Então, nós estamos com um programa chamado Recomeçar, que depois eu posso encaminhar as informações sobre o programa para Vossa Excelência tomar conhecimento, o objetivo desse programa e o financiamento que nós estamos fazendo com recurso do FUNPEN, do Fundo Penitenciário, para esses núcleos de acolhimento e atendimento à vítima. Então, é importante fazer esse registro, porque, de fato, é uma preocupação nossa, é uma preocupação do nosso planejamento. Com relação às questões que foram mencionadas aqui, relacionadas ao governo, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte do Ministério da Justiça sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski. Aliás, eu digo isso para muitas pessoas, talvez se fosse outra pessoa me convidando eu não viria. Mas tenho com ele a certeza que nós temos a condução na área que me cabe, segurança pública, como nós conversamos ontem, uma condução técnica, e o ministro nos dá todas as condições para isso. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse trabalho e já ampliando, dizendo que, obviamente, a escolha do ministro foi do presidente da República e faço parte do governo sem nenhum tipo de constrangimento. Pelo contrário, como disse, com sentimento de orgulho e, principalmente, Sargento Faúco, ocupando um espaço que eu trabalhei como secretário de Segurança em 4 governos. Esquerda, direita, centro, o senhor imaginar. Trabalhei com Mendonça Filho, deputado Mendonça Filho, lá em Pernambuco, que é do União Brasil, e trabalhei com o governador Renato Casagrande, que é do PSB também, o governador Paulo Artung, enfim, governador Jarbas Vasconcelos, que é do MDB, enfim. Isso é um apontamento de que meu trabalho perpassou tecnicamente, porque o meu objetivo era esse, contribuir para a segurança pública do meu país com os meus modestos conhecimentos. Estou aqui por causa disso e estou aqui porque fui escolhido pelo ministro Lewandowski. Por isso que eu digo que eu tenho muito orgulho de trabalhar com essa equipe, com o secretário Sarrubo, que, como todos sabemos, também é um membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, que tem seus serviços prestados. Talvez, se fosse outro tipo de condução, talvez se fosse outro tipo de governo, inclusive, não tivéssemos aqui técnicos para trabalhar nessa área. Talvez tivéssemos pessoas que muito mais com perfil de militância do que propriamente de conhecimento nessa área da segurança pública, que eu repito, no meu caso são modestos, mas eu procuro contribuir sempre para o melhor possível. No caso da ação proposta, o deputado Evaí pelo PSOL, independentemente de quem propôs a ação, nós estamos diante de uma realidade que é evidente, que é um problema carcerário. E essa realidade, como eu disse, ela existe há muitos anos. As CPIs carcerárias são históricas, desde o tempo do Império, como eu falei, né, que fiz menção na minha fala. E numa dessas questões, Sargento Faúco, não sei se Vossa Excelência tem conhecimento disso, certamente tem, mas é importante relembrar, por exemplo, a audiência de custódia, ela é uma recomendação de uma CPI daqui da casa, de 2015. Ela só foi instituída também um relatório da CPI, do sistema carcerário brasileiro, recomendando a instituição da audiência de custódia. O que o ministro, inclusive, tem dito, inclusive por intervenção de Vossa Excelência, é bom fazer o registro, é que necessariamente ele reconhece que precisa rever algumas questões. Porque necessariamente a audiência de custódia é algo bom, é algo que é criado por todo cidadão, universalmente falando, tem que ter o direito de ser submetido à autoridade judicial à sua prisão em flagrante, para que isso possa ser revisto esse procedimento ou que possa, eventualmente, serem aplicadas as alternativas ao encarceramento, porque há situações e há situações. Há pessoas que têm que ficar presas, isso aí, de todas as falas ditas aqui, eu concordo plenamente, e outros casos não, que as pessoas podem ser submetidas a medidas alternativas, ao encarceramento, tornozeleira eletrônica e, eventualmente, outra medida restritiva de direito. É importante, portanto, que a gente separe. O Instituto Audiência de Custódia, ele pode até ser aperfeiçoado, eu concordo, há projeto na casa. Inclusive, acho que é do então senador Flávio Dino, propondo rigores maiores, eventualmente, para que sejam
permitida o relaxamento das prisões. Nós, no governo, temos a mesma convicção de que isso tem que ser feito. O Instituto em si é importante. Talvez seja aperfeiçoado em alguns casos, para evitar esses exemplos vexatórios que foram ditos aqui, um deles pelo senador, pelo deputado, acho que eu estou já fazendo algum tipo de... profetizando, pelo deputado general Girão. Não é? Então, só para complementar aqui, para não deixar sem resposta qualquer questão, com relação à PEC, a importância que nós entendemos, e como foi dito aqui, a questão do diálogo. Ontem nós tivemos um exemplo disso na nossa sala lá do conjunto com o secretário Sarrubo. Nós nunca fechamos as portas. E se formos convidados, nós sempre estaremos aqui. Porque temos que debater segurança com quem entende de segurança. A Comissão de Segurança é o nosso ambiente de trabalho, para mim, como secretário nacional de políticas penais, e certamente é para o secretário Sarrubo. Né? Nós recebemos ontem 4 deputados, todos da área de segurança, para discutirmos projetos de lei, e vamos encaminhar uma pauta aí riquíssima com a contribuição deles, que certamente vão contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento da segurança pública. Mas eu queria chamar a atenção para questões importantes que estão na PEC, porque elas dizem respeito diretamente ao nosso trabalho. Uma delas é a constitucionalização dos fundos. Os fundos precisam estar na Constituição para evitar que eles sejam contingenciados, como nós temos exemplos que ocorrem recorrentemente. O FUNPEM só não é contingenciado porque tem decisão judicial nesse sentido. Mas é importante que ele seja levado ao status constitucional, deputado Sargento Faul. Assim como também elevar para o status constitucional o SUSP, que é a proposta que está na PEC. Por quê? Das grandes políticas públicas do país, saúde, educação e segurança pública, a única que não tem status constitucional é a segurança pública. O senhor tem o SUS, o senhor tem as leis diretrizes e bases, os princípios estabelecidos na Constituição para a educação, tem para a saúde, mas, no nosso caso, o SUSP ele é uma lei ordinária de 2018. E o que o ministro está propondo é levar para o status constitucional isso, para que nós tenhamos a dignidade constitucional que a saúde tem e que a educação tem. Por isso que eu peço para uma reflexão maior, eventualmente, como o ministro diz, Sargento Faul, deputado Evaí, deputado general Girão, o ministro diz que ele propôs, mas o Congresso é soberano para decidir, modificar, propor alterações, e isso é uma forma de dialogar com o parlamento também. Nós estamos fazendo as duas formas, recebendo e propondo, encaminhando projetos, como é a PEC da segurança. Eu peço a vossas excelências que vejam também sob esse olhar o que eu posso tirar, o que é consenso para nós aqui avançarmos com a matéria, ao invés de simplesmente rejeitarmos uma proposta de emenda à Constituição que é boa para o país, nesse sentido. Chegando para o fim, general Girão, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que a valorização dos policiais, Sargento Faul, está no Plano Pena Justa, é um eixo 2, com várias medidas voltadas para a valorização, propostas pela nossa secretaria. Não estou falando aqui apenas do policial penal federal, mas de todos os policiais penais do país. Nesta gestão, nós conversamos ontem, foi instituído o Escuta SUSP, que é uma iniciativa do governo para atender a questão da saúde mental dos policiais. Foram incluídos os policiais penais, custeados isso pelo Fundo Penitenciário Nacional. Nós estamos também com a mesma convicção que, em alguns casos, o cumprimento da pena deve ser mais rigoroso, em outros casos não, como foi dito aqui por vossas excelências. Né? Nós estamos falando da capacidade de isolamento dos estados de lideranças criminosas, tem o nosso apoio, nós discutimos isso ontem também, que precisamos isolar, ter capacidade de isolar as lideranças criminosas. E muitas vezes os estados não têm essa capacidade, porque isolamento, hoje, só é possível no sistema penitenciário federal. Então, temos que ter uma proposta legislativa, nós temos elaborada, deputado Girão, temos elaborado uma proposta de conceder aos estados a possibilidade de implantarem unidades de segurança máxima com o mesmo regime ou semelhante às unidades penais federais, inclusive com a capacidade de monitoramento e atendimento de parlatórios feitos por advogados. Enfim, nós estamos caminhando na mesma direção. A nossa ideia é aperfeiçoar a segurança pública
como disse, com o Ministério da Justiça e Segurança e com as orientações do ministro Lewandowski, para que a gente possa terminarmos o nosso período lá, temos a certeza e a convicção que nós deixamos uma contribuição para a segurança pública do cidadão brasileiro. Muito obrigado. O sargento Faú pediu só um minuto. Não, eu só quero falar sobre a audiência de custódia. Bom que o ministro tenha consciência de que precisa de ajustes, até porque eu falei para ele aqui, né? Não preciso mandar recado, eu falei para ele esteve aqui. Eu falei que eu tinha lido uma matéria 2 dias anteriores à presença dele aqui, de que a audiência de custódia ela se tornou como portas giratórias de delegacias e cadeias, né? Então, eu penso que nada contra o preso estar lá na presença do juiz, mas os critérios para se soltar. E só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para depois eu dar continuidade. Nas penitenciárias federais existe visita íntima? Não existe visita íntima nas penitenciárias federais. Tá, assim que o senhor tiver a oportunidade, o que o senhor pensa em relação aos estados? Será que é uma bandeira muito difícil de se... Até porque o senhor está aqui representando o governo federal ou o ministério. A gente instituir o fim da visita íntima nos estados ou seria alguma coisa muito insana? Eu sou contra totalmente a visita íntima de presos. Posso aproveitar só para falar? Claro. Quando eu cheguei no Rio Grande do Norte... Não, a gente aqui nós estamos participando aqui no grupo de trabalho, pô. É verdade, assim que eu me entendo. Quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, existia assim uma rejeição muito forte ao presídio de Mossoró. Por quê? Porque com essa história porque se não existe hoje, mas antes tinha visita íntima, né? Antes podia ser recebido pelos familiares e tal. Os familiares do Marcola foram morar em Mossoró. Aí a sociedade moçoroense, que é altamente, sabe, rigorosa nesse sentido, ela reagiu a isso. E eu ouvi muito esse negócio de dizer assim, não, a gente não quer o presídio federal aqui, porque, claro, tomaram goela abaixo o presídio federal e tiveram que conviver com isso daí. As pessoas visitando os presos lá e levando, né, o grupo de apoio dos presos orbitava em torno do presídio federal. Então, novos presídios federais vão enfrentar esse problema, exceto se for deixado muito claro que as famílias não terão acesso aos presos, então não adianta ficar aqui perto do preso, porque ele não vai ter acesso. Quando muitos serão os advogados em parlatório sem contato e sendo vigiado, porque é isso que está faltando. Infelizmente, esse troço é uma coisa que a gente não teve como cortar isso daí. Ou a gente corta isso daí, ou então os caras vão continuar comandando as organizações terroristas deles de dentro dos presídios. Deputado, me permita só fazer uma distinção aqui. A gente está falando de 2 assuntos um pouco diferentes. Assim. Uma é a visita. No caso do sistema federal, existe a visita por parlatório de familiares e a visita virtual. E no sistema federal há uma diferença, porque nós fazemos o rodízio de presos. Então, por que se faz o rodízio? Por questão de segurança e também para evitar que as familiares desses presos, que são lideranças criminosas, se fixem nesses locais. Então, eles vão viajando exatamente pelas condições financeiras desses custodiados, né? O que eu acho que a gente tem que ter muito, muito claro é que o rigor da aplicação da pena, isolamento dessas lideranças, deve ser aplicado a essas lideranças. Não estamos falando aqui dos outros 80%, 90% da população prisional, mas dessas lideranças, esses indivíduos que identificados como lideranças de organizações criminosas, a eles deve ser aplicado um rigor maior na execução da pena, inclusive a aplicação de um regime similar ao sistema federal. Essa é a nossa convicção. E os estados hoje eles não têm essa ferramenta. Nós estamos disponibilizando, com a proposta que será encaminhada a esta casa, muito brevemente, com a anuência do ministro Lewandowski, essa possibilidade de instituição de unidades de segurança pelos estados, não são federais, mas pelos estados, com um regime de cumprimento de pena similar ao federal, para o isolamento das lideranças criminosas. Porque não se faz isolamento, e aqui eu queria registrar
isso para não ficar mal entendido, nós não estamos falando de criminalização da advocacia, né? Nós estamos falando de alguns criminosos que têm OAB, não é isso? Eu acho que é algo que fica muito claro. E aí, eventualmente, esses indivíduos, esse tipo de situação, para essas lideranças criminosas, isolar perfeitamente e completamente, a gente só vai conseguir se houver um monitoramento dos parlatórios. Eventualmente. Se não fizermos isso, sempre haverá a possibilidade de um recado ser transmitido aqui, uma ordem de execução ser repassada acolá. Tem outra coisa que a gente não consegue passar aqui de jeito nenhum. É a origem dos recursos que esses advogados desses criminosos que fazem parte desses grupos terroristas, a origem dos recursos que eles recebem. Até hoje a gente não conseguiu saber quem pagou os advogados que foram defender o Adélio Bispo. Ninguém sabe. Foi proibido isso daí de ser falado. Então, é muito difícil, realmente. A categoria se protege, isso daí deveria ser... A OAB deveria se encarregar de ela mesma fazer essa purificação dos seus quadros. Secretário, prometo que essa é a última. Aquela hora que eu falei, até usei a palavra descaso, tal, o senhor respondeu, foi bastante enfático. Eu tinha citado também sobre o questionamento desses policiais penais federais, né? Por que a Polícia Penal Federal não está na PEC da Segurança Pública? O senhor pode falar alguma coisa a respeito? Olha, sobre essa questão, que é o objetivo da PEC, que, pelo que me consta, apresentada pelo ministro, não é pura e simplesmente estabelecer a inclusão de categorias ou de polícias e institutos que com nenhum objetivo aparente. O que nós temos hoje? Já existe uma PEC, já existe uma alteração constitucional que institui a Polícia Penal Federal e dos Estados. Ela já existe, já na Constituição. O objetivo da PEC foi apenas voltado para ampliar as atribuições da Polícia Federal, que era, segundo consta, necessário constitucionalizar algo que é feito hoje por meio de convênios com as polícias estaduais e permitir que haja o patrulhamento de vias que hoje não são patrulhadas, como é o caso, por exemplo, das ferrovias e dos rios. Por isso, a proposta da Polícia Viária Federal. Isso não quer dizer que haja qualquer descaso com relação à Polícia Penal Federal, porque ela já tem previsão constitucional e já foi regulamentada. Podemos avançar, como eu disse, eu acho que um dever de casa nosso, do governo e desses honrados deputados, é avançar na questão da lei orgânica das polícias penais. Porque hoje, de fato, temos uma situação de lei orgânica para a Polícia Militar, lei orgânica para a Polícia Civil, e essas polícias penais não têm. Não tem também, por outro lado, é importante regulamentar, mas é importante dizer o seguinte, elas são polícias recentes, né? Têm sido criadas, há estados ainda que nem sequer têm polícia penal ainda são os antigos agentes, e nós estamos estimulando a criação dessas polícias penais nos estados. É importante que elas sejam criadas, assim como eu acho importante o movimento do Congresso na questão da criação das polícias municipais, né? Porque precisamos de polícia. Quanto mais polícia, melhor, nesse aspecto de enfrentamento à criminalidade. Não tem nenhuma restrição de nossa parte com relação a estabelecer atribuições e competências das polícias penais que sejam compatíveis com suas atribuições, né? Óbvio, existe polícia para fazer policiamento ostensivo, existe polícia que vai cuidar da segurança do sistema penitenciário. E essa, dentro da caixinha de segurança do sistema penitenciário, precisa ser regulamentada. Secretário, não é pauta de Vossa Excelência, mas aproveitando aqui a oportunidade por essa data, registrar por essa comissão um triste relato de hoje. Empresária é atacada por indígena e tem caminhão destruído. Uma empresária do Espírito Santo teve seu caminhão destruído durante um protesto de indígena na BR-101 em Itamaraju, no sul da Bahia, na data de ontem. A rodovia foi fechada após prisão do cacique Suruí, flagrado com armas e grande quantidade de munição. A motorista de 40 anos voltava de uma entrega em Eunápolis. Segundo ela, ao ver um veículo sendo liberado, aproximou-se. O caminhão foi cercado por indígenas armados com pedaços de pau, lanças e outros objetos. Após a depredação,
A mulher foi retirada do veículo, obrigada a gravar um vídeo dizendo que não havia sido agredida e conduzido para fora da área. Em seguida, os manifestantes atearam fogo no caminhão. A mulher contou que foi obrigada a gravar um vídeo dizendo que não sofreu agressões. Mais tarde, já na delegacia, a empresária contou que foi puxada pelos cabelos, levou tapas, sofreu agressões psicológicas e teve o rosto marcado com urucum. A vítima relatou ainda que 2 celulares foram levados. Um deles foi quebrado durante a ação. O caminhão foi atacado por indígenas com os paus e pedras e, em seguida, incendiado durante o protesto. A Polícia Rodoviária Federal informou que não acessou o local por causa do bloqueio e com medo da insegurança. A empresária foi escoltada com segurança até a delegacia de Itamaraju, onde registrou a ocorrência. Lamento isso, é uma empresária capixaba, lá das montanhas do Espírito Santo, uma trabalhadora normal. Que o senhor leve para o Ministério, não é a pauta aqui da presidente Vossa Excelência, o sul da Bahia virou a faixa de Gaza. Território de ninguém. Força Nacional de Segurança se fez presente sem nenhuma resolutividade. A polícia baiana obedece o comando e controle de um governo que é conivente não só com a criminalidade, com o roubo, com o saqueamento de propriedades, fazendo tudo isso mais, além da criminalidade que está instalada lá. E essa é uma cena que, se nós fôssemos de novo um país minimamente sério, né, as imagens são imagens arrepiantes. Depois a gente vê escuta tanta falácia aqui da esquerda aqui na casa, falando das mulheres, da proteção das mulheres, tudo que se fala é perseguição, tudo que se fala é ameaça às mulheres, e eu não vi a manifestação nenhuma deputada do PT, do PSOL, do PSB, do PDT, em defesa dessa mulher que estava trabalhando, teve o seu caminhão incendiado, foi espancada, foi roubada, foi sequestrada, e eu não vi nenhuma manifestação hoje das feministas aqui da casa, no plenário, indignado, fazendo qualquer tipo de manifestações. Eu volto a dizer, não é assunto da pauta de Vossa Excelência, aproveito sua oportunidade da Comissão de Segurança Pública para deixar registrado mais esse fato muito triste, que, na verdade, ele sabe disso, é a omissão do governo baiano, a Força Nacional de Segurança não está cumprindo o seu papel, porque essa região já deveria ter tido intervenção há muito tempo. Hoje, tem assaltantes profissionais, eles invadem a fazenda, saqueiam tudo, secretário. Combustível, energia, cabo de cobre, gado, rouba café, coco, o que tiver. Abrem os freezers, saqueiam tudo e depois vão para a propriedade seguinte. Se intitulam sem terra, se intitulam indígenas e aí vão saqueando, portanto, deixar registrado aqui mais esse fato muito triste e que, se eu tiver a oportunidade, né, nós já notificamos o Ministério da Justiça, notificamos hoje a Polícia Federal, os órgãos de inspeção, que o sul da Bahia, até porque é um território amplamente ocupado pelos capixabas que foram para lá para trabalhar e produzir hoje, virou uma terra de ninguém e agora com insegurança ameaça à vida e ao patrimônio. Não havendo mais a tratar, agradeço ao presidente de todos, ao presidente do secretário André Garcia e declaro encerrada essa reunião.